Olá, essa é mais uma colaboração entre o nosso canal aqui, o Revolução Industrial Brasileira, e o canal do professor Paulo Gala. E aqui a gente vai abordar nessa nova contribuição, nessa nova discussão, uma empresa específica e a partir dela a gente vai tentar descobrir um pouco mais aí nessa nossa investigação sobre o mundo industrial contemporâneo. Todo mundo já ouviu falar, logicamente, dos brinquedos da Lego, né? Lego é uma empresa dinamarquesa que desenvolveu há décadas atrás aquele sistema de encaixe, né, de blocos de plástico, né, e que, né, com o qual se forma, né, diferentes, né, figuras, né, bonecos, etc. Criam-se cidades e tudo mais. Uma vez vendo um documentário sobre a Lego, eu descobri que dentro da empresa, que é dinamarquesa, eles se referem ao Lego, ao que nós conhecemos como Lego, ao brinquedo, como the system, né, o sistema. Então você já parte para aí uma concepção de que, né, para eles é muito mais do que um produto exemplar, um produto unitário, né? É um sistema através do qual se podem montar múltiplas possibilidades. Essa multiplicidade de possibilidades acabou, no negócio da Lego, gerando uma infinidade do que nós chamamos de spin-offs, que são, por exemplo, produtos e serviços derivados. Hoje eu tenho um filho de 6 anos, ele gosta muito, por exemplo, de assistir desenhos animados com bonecos que imitam Lego, né, já no YouTube, onde a Lego consegue licenciar o seu produto e, uma vez licenciando essa marca, na realidade, ela se associa com a produção audiovisual, mas também se associa com outras coisas como parques e eventos, né, etc. Muito bem. Tudo isso, eu vou perguntar agora para o Paulo Gala, é o tipo de derivação que se pode retirar a partir de uma ideia industrial muito bem desenvolvida por um país que, né, de alguma maneira, consegue apoiar essa produção industrial. Algum comentário, então, sobre Lego e os seus spin-offs e o caso dinamarquês, Paulo? Eu acho que o Lego é um exemplo maravilhoso, porque ele mostra justamente esse caminho da sofisticação produtiva, né? Aliás, o Lego, para mim, eu cresci, né, como criança, brincando com Lego. Agora minha filha adora brincar com Lego também, então virou um negócio, para mim, é meio emocional, né? E eles são uma companhia incrível. Até, eu me lembro que lá atrás eles tiveram dificuldades, até algum momento, não sei se eles quase quebraram, mas eles chegaram a passar por dificuldades. E depois eles conseguiram dar passos no sentido de sofisticação, né, da empresa, até não sabia desse termo, que eu achei muito legal que você falou, que eles se referem como sistema, né? E conseguiram avançar na parte de imagem, até de cinema, né? Tem filmes no cinema da Lego, né? Então eles criaram do Lego um produto altamente rentável, sofisticado e complexo, com parques de diversão, né? Então é uma genialidade mesmo da empresa e dos dinamarqueses, né? Na verdade isso é uma característica da economia nórdica, né? Todos os países nórdicos eles são notáveis porque eles são muito pequenos, né? 5 milhões, 6 milhões de habitantes, né? A Suécia, Fausto, que é um país que a gente fala muito, né? Com 10 milhões de habitantes, você me ensinou que São Paulo é a segunda maior cidade industrial da Suécia no mundo, né? Depois de Gotemburgo, colocam 20 mil caminhões por ano nas estradas brasileiras, né? Então, os nórdicos tiveram essa capacidade empresarial fantástica, né? De criar, junto com a ajuda do Estado, né? E o Estado nórdico, ele é muito eficiente, né? Na Dinamarca, eles têm programas incríveis de estímulos para essa parte de robótica, eles estão na fronteira. Eu estava vendo um pouco da história da Nokia também, que a Nokia é curiosa na Finlândia, né? Que eles começaram fazendo reparações de guerra para a União Soviética por conta da perda ali da guerra, faziam fiação, eles eram obrigados a entregar lotes e lotes de fiação para os russos, e aí eles aprenderam a fazer fiação, aí a Nokia foi se desenvolvendo, o governo foi ajudando também, e virou essa gigante hoje, especialmente na parte de 5G, né? Não de telefonia, que eles se livraram, que não estava indo muito bem nos últimos anos, entregaram para a Microsoft, que acabou de vez com o business, mas a parte de telefonia, de equipamentos de telecom para 5G, né? Ericsson na Suécia também, eu estava lendo recentemente a questão de como as encomendas da defesa na Suécia ajudaram muito o avanço da Ericsson junto com a Saab, né? Tanto é que eles estão hoje super bem posicionados para produzir as torres, antenas e os equipamentos de 5G para competir com outro campeão nacional, mundial, internacional, que é a chinesa Huawei, né? Que também foi ajudada muito pelo governo. Então, a economia nórdica é incrível, né? Eu acho que o Lego é um exemplo, é um símbolo disso, né? E muita gente olha, fica nessa discussão de, pô, o imposto de renda nos nórdicos é 50%, né?
fica esse debate, se tem que tributar mais, se tem que tributar menos, e lá o sistema realmente é muito progressivo de tributação, né? Imagina que o que você ganha, 50% você deixa para o governo. Mas o fato é que a economia nórdica ela é muito, muito produtiva. Tem produtividade de sobra lá. Então, sobra para a saúde, sobra para a educação, sobra para salário, sobra para lucro. Né? E de onde vem essa produtividade? Justamente dessa sofisticação industrial e tecnológica, né, que a gente destacava. Então, que é um ponto que a gente martela muito, né, tanto no seu canal quanto no meu, da importância do domínio tecnológico, né, do domínio industrial tecnológico do país e das empresas. E eu acho que os nórdicos, a Noruega também, outro exemplo maravilhoso, que fez do petróleo uma catapulta para um domínio de técnicas, de máquinas, de sondas, de plataformas. Até uma hora vale a pena, acho que a gente gravar um vídeo sobre Noruega, mas eu diria que Noruega, Finlândia, Suécia e Dinamarca são casos fantásticos de sofisticação produtiva industrial e que criaram sociedades incríveis, né, Fausto? E o que você acha, na sua opinião, vamos tentar detalhar um pouco mais essa política industrial? Quer dizer, qual é exatamente a participação do governo? Qual é exatamente a participação das universidades? Como se coordena isso, né? Você que pesquisa tanto aí as histórias do desenvolvimento, né? Eu não tenho tanto conhecimento a respeito do caso nórdico para poder afirmar nada. O que se detalha? O que se depreende do caso, por exemplo, de uma Dinamarca, que é um território mínimo, né? Tirando o acesso ao mar, que é abundante, realmente não sei se tem tanta coisa mais lá. É o que exatamente? De onde sai esse nível de desenvolvimento, né, sofisticado, industrial, de conhecimento nesses países? Primeiro que você tem uma consciência muito clara lá, tanto do Estado quanto da iniciativa privada, dessa necessidade de sofisticação produtiva, né? Então, se você olhar as políticas industriais que eles seguiram nos últimos 60, 70 anos, elas são muito claras, né, no sentido de busca de eficiência industrial, né, de capacidade industrial, né? E eles souberam se alavancar muito bem, sempre com políticas de estímulo do Estado, né? O Estado, claro, você imagina um país que tem 50% do PIB é imposto, né? A arrecadação desse país é de 50% do PIB, né? Então, o Estado tem um papel gigantesco ali nos nórdicos, né? Mas esse papel de planejamento, né, das atividades econômicas, da direção e essa interação, vamos dizer assim, absolutamente frutífera, né, com a iniciativa privada, é característica de todos os nórdicos, né? Dinamarca tem programas, se você olhar recentemente, que eles estão direcionando claramente para a parte de robótica, dando subsídio, empréstimos a fundo perdido, criando parques tecnológicos, isso que você falou da integração com a universidade, eles têm uma consciência muito clara de construir esses parques que integram governo, fomento, universidade e empresas, né? Então, essa coisa da robótica na Dinamarca é um exemplo disso, né? Na parte do desenvolvimento de tecnologia dos suecos, por exemplo, você vê ali que a consciência do governo na época dos caças, Gripen, né? Você fala, porra, como é que a Suécia faz um caça, né? Um país daquele tamanho, né? E eles tinham muito claro isso, que eles precisavam ter o próprio caça, um pouco como foi a Embraer, né? A Embraer é um caso fantástico do Brasil, né? Mas eles fizeram, o outro que era o Vickers, se não me falha a memória, que era o anterior, que é o pai do Gripen, né? Então eles conseguiram articular a Ericsson para fazer os radares, junto com a Saab, que já vinha desde a Segunda Guerra Mundial fazendo carro e avião, se não me falha a memória, e o governo conseguiu, com programas de conteúdo nacional e enfim, articulando as universidades e os centros de pesquisa, produzir o caça Gripen, que é um negócio fantástico, né? E outros casos, enfim. Então, eu acho que, tentando, né, tirar uma lição, como você falou, eu acho que essa ideia do Estado articulador e dessa interação absolutamente fantástica entre a universidade, pesquisa e o setor privado e as empresas suecas e finlandesas e dinamarquesas, que são potências. Você convive no dia a dia com isso, né, Fausto? Você vê aí, você sente na pele, né? Ah, sim, todas as marcas nórdicas que eu pude visitar aí em alguns subsetores industriais são sempre muito, muito avançadas, né? Principalmente suecas, que são as que eu conheço mais. E é curioso também que, assim, vou me permitir novamente um comentário, como que, na verdade, tem certas coisas que aqui, certos produtos e certos segmentos econômicos mesmo, que aqui, em geral, são tratados como secundários porque supostamente não estariam tão longe na fronteira, eu não sei o que se diz, mas, por exemplo, perfuração de rochas, né? Perfuração de rochas é uma atividade gigantesca no mundo, assim. É uma coisa
Olha, para petróleo, fracking, extração mesmo de minérios, né, de todo tipo de minério, para cada minério é um tipo de buraco, enfim, é todo um mundo a perfuração de rochas, né? E os suecos, eles se especializaram, né, uma das várias especializações produtivas deles, em maquinário para fazer perfuração de rochas, chamado rock drilling, né, em inglês. E muito bem, eu poderia ficar aqui citando para você algumas das principais marcas de máquinas super sofisticadas de perfuração de rochas e também para processamento de rocha, e são suecas. Obviamente, são indústrias muito enriquecedoras do país, né, para colocar numa expressão assim bastante fácil de compreender. No entanto, aqui no Brasil, quer dizer, você vai falar de uma empresa perfuradora, de uma empresa fabricante de um britador, de uma perfuratriz, é considerado como indústria antiquada.